Canal Ensinador Cristão EBD está de novo com você. Agora vamos estudar, aprender para ensinar. A paz do Senhor Jesus Cristo, pessoal. A paz do Senhor, amada professora, amado professor da classe Juniores. Eu sou o tio Eliel, aqui de Maceió, Alagoas, e te dou as boas-vindas ao canal Ensinador Cristão EBD. Já te peço, deixe nesse vídeo o seu gostei, o seu like, porque é muito importante. E se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se e ative o sininho de notificações. Fazendo assim, você não perde nenhum conteúdo que é postado aqui no nosso canal. Nós temos pré-aulas, desde a classe maternal até a classe de pré-adolescentes. Se você conhece algum professor que ensina em outra faixa etária, compartilhe o canal e seja uma bênção. Você vai ser o canal de bênçãos. A gente vai chegar lá através da sua vida e vai abençoar a vida desse outro professor que você conhece. Estamos aí com uma meta para esse trimestre. Então temos abril, maio e junho para alcançarmos mais 1.300 pessoas. Como assim, tio Eliel? É que faltam 1.300 inscritos para completarmos 20 mil. E eu conto com a sua ajuda para a gente terminar esse trimestre aí com 20 mil inscritos, tá certo? Então, nós estamos, em mais um trimestre, um novo trimestre da classe Juniores, professor 6. Então, essa é a antepenúltima lição para concluirmos o nosso currículo de 2 anos da classe Juniores, né? E o tema dessa lição, um tema maravilhoso, é a história dos profetas. Se você não sabe, se você é novo aqui, porque aqui nós somos uma família, né? Temos construído uma linda história, uma linda amizade. E eu sempre converso muito nas minhas aulas. Eu já quero te deixar certo uma coisa. As aulas são longas, as aulas são compridas. A gente fala muito. A gente conversa praticamente, né? E vez ou outra eu respondo os comentários. Mas a minha vida, ela é muito corrida. Por isso que a aula está saindo tarde mais uma vez. Mas eu não vou abrir mão do arado. Deus vai me ajudar, eu tenho certeza disso. Tem semanas que são mais corridas que as outras. Aí, vocês sabem, né? Na minha igreja, eu sou professor da classe Juniores. Tudo que eu aplico aqui, tudo que eu vou mostrar aqui, eu aplico na minha classe, tá? Com os meus alunos. Não tudo, porque eu dou ideias variadas. Então, por exemplo, plano de frequência. A gente tem muitas ideias aqui de plano de frequência, ideias de lembrancinhas. Então, eu não faço tudo. Eu separo, né, alguma coisa. Por exemplo, plano de frequência, de todos, eu não vou fazer vários planos de frequência. Eu vou escolher apenas um, ou no máximo 2 ali, para poder estar fazendo com os meus alunos, tá bom? Mas na minha igreja eu não sou somente professor de juniores. Eu sou também coordenador de uma união de crianças. São 3 igrejas. Eu sou coordenador geral dessas 3 igrejas. E aí a gente tem os nossos eventos com a união de crianças, o apoio que eu dou para essas igrejas. Então, assim, é puxado lá na minha igreja. Fora que eu também faço parte da mídia. Eu sou tesoureiro do departamento de mocidade, da união de mocidade. Então, assim, é muita coisa. E não é só isso. Eu também sou professor secular. Então, eu ensino língua portuguesa do 6º ano até a 3ª série do ensino médio. Eu tenho 7 turmas para cuidar, para passar conteúdo, fazer plano de aula, fazer prova, aplicar. Olha, é muita coisa. E não é só isso, eu também estou fazendo minha faculdade, termino esse ano. Faço parte de um projeto de pesquisa que demanda tempo meu, projeto de iniciação científica, e tenho meu TCC e fora as disciplinas que eu estou pagando para terminar esse ano essa bendita faculdade, se Deus quiser, graduado em nome de Jesus. Então, por isso, professor, que a minha rotina é muito puxada, né? Eu não consigo sempre chegar cedo, tenho me esforçado muito, mas só da produção dos materiais, que você vai ver os materiais que eu produzi, não é porque eu produzi, mas realmente foram materiais que eu gostei muito, ficaram muito bons, o pessoal elogiou muito, e aí demanda muito tempo meu, tá? Muito tempo mesmo. Só que venci. A aula está saindo, não sei se está saindo sábado à noite, domingo de manhã, mas está saindo. Aí na aula 2, eu vou pedir para quem não assistiu a aula 1 voltar aqui e assistir, né? Todo o material que eu postar aqui no nosso canal, que eu mostrar aqui, ele está no nosso Drive. Na descrição do vídeo você encontra o link de um Drive. Esse Drive tem todo o material. Está separado as pastas da aula 1 até a aula 13 e tem materiais soltos, que são materiais que não são específicos daquela aula. Aí eu coloquei ele solto, tá? E aí, você também vai encontrar aqui na descrição um outro link, que é o link de um grupo no WhatsApp. Mas preste atenção. Esse grupo não é grupo de dinâmica, não é grupo de ideias, não é grupo de nada disso. É um grupo de palavra, louvor e oração. Porque o Espírito Santo tem me feito entender que nós não devemos somente se preocupar assim, com a dinâmica, com o material, mas também com a nossa vida espiritual. Porque os juniores, eles nos veem como uma fortaleza
E Fortaleza tem que ser forte, não é verdade? Então estamos nesse grupo juntos buscando. Temos mais de 150 professores que estão ali dedicados. Eu sempre, todos os dias, tento trazer um devocional, a leitura diária, e Deus tem falado muito ao meu coração e ao coração dos outros professores. Só entre se você tiver coragem, tá? Se você, eu só quero ideia de dinâmica. Não, não entra. Por favor, não entra. Entra se você for entrar para orar, para ler palavra, para ouvir os áudios, para Deus falar com você e Deus te usar para falar com a gente, tá certo? Então, aqui na descrição tem o link do Drive e o link do nosso grupo do WhatsApp, tá certo? Uma outra coisa, professor, vamos lá. Todo material, depois eu vou apresentar a lição, mas eu quero falar uma coisa que todo trimestre agora eu vou fazer, tá? É o seguinte, todo material que eu posto é um material gratuito. Eu não cobro nada. Muito material que eu faço para vocês. Não cobro e não vou cobrar nenhum material das nossas aulas, tá? Só que o que eu estive pensando, há um investimento meu, tanto de tempo quanto de material. Como eu falei para vocês, nem tudo eu vou usar na minha aula. Então eu tenho um gasto com tinta de impressora, eu tenho várias situações, fora as coisas que eu preciso fazer na obra de Deus. Então, o que eu pensei? Na internet tem gente que vende cada material tão simples, tão assim, e vende por 20, por 30, por 10 reais, tanto, né? E o pessoal compra. E aí eu pensei do seguinte, eu não vou cobrar nenhum material da aula, tá? Mas o que eu vou fazer? Todo trimestre eu vou apresentar para vocês o material que eu fiz, para você, se tiver interesse, comprar e me abençoar, tá certo? Esse dinheiro não é para mim, não é para fazer um implante capilar que eu tô precisando. Eu vou comprar um tônico capilar porque eu tô ficando bem calvo, olha as entradas, misericórdia. Não é para fazer um implante capilar, não é para passear, não é para nada disso. É para investir na obra de Deus. E aí, todo trimestre eu vou fazer isso. E todo trimestre eu vou ter um objetivo, porque eu vou pegar aquele dinheiro ali, tá? Vai chegar a festividade das minhas crianças, que é em novembro. Então eu sei que ali no último trimestre eu vou precisar arrecadar algum dinheiro para abençoar a festa das minhas crianças, fardamento e tudo mais. Mas esse trimestre eu tenho um objetivo. Qual é o meu objetivo? Em junho, no final de junho, eu vou participar de um treinamento missionário. Esse treinamento missionário vai ser no sertão da Bahia. É uma semana que eu vou passar lá, tá? E tem um investimento. Tem a passagem de ida e volta, né, de ônibus, óbvio, de Maceió até Salvador. E tem também um investimento lá no treinamento, que é para alimentação, para eu ir de Salvador até esse sertão e tudo mais. Tá tudo incluído. E é um valor de R$800. R$800 é a taxa lá, o valor de investimento para esse treinamento missionário. E aí, o que é que eu quero nesse trimestre? Toda aula eu vou apresentar essa apostila aqui, ó. Essa foi uma apostila de um seminário que a gente fez no mês de março, acho que acredito que foi, não lembro agora. Mas foi uma apostila feita, idealizada por nós, do canal Ensinador Cristão EBD. E, gente, essa aqui é uma apostila, eu ia até encadernar, para ficar bem bonitinha, mas não deu tempo. Aí, essa é uma apostila maravilhosa, que tem muita informação, muita coisa. A cada aula, olha só, aqui é frente e verso, tá? A cada aula, eu vou trazer alguma aplicação, porque nós temos muita coisa, gente, muito material maravilhoso, coisa assim, muito boa. Olha só, muito material bom. E aí, o que eu vou fazer nesse trimestre? Nesse trimestre, eu vou vender essa apostila em PDF, tá? Não é o material impresso, é o PDF. E aqui, olha só, essa aqui foi a minha palestra, que foi Mais que Ensinar, um chamado para apacentar os cordeirinhos. Então, gente, um material muito bom, tá? Muito bom mesmo. E eu estou vendendo ela, o PDF, não é ela no papel, porque eu não tenho como enviar para você. É o PDF, então o recurso, eu esqueci como é que se chama, por R$20. R$20. E o objetivo de arrecadar esse dinheiro é para a minha viagem missionária, para o meu treinamento missionário, tá? Todo o valor que eu arrecadar é para esse treinamento missionário. Eu gostaria muito de arrecadar o valor que eu preciso, mas se eu arrecadar pelo menos metade ou a metade da metade, o que eu arrecadar vai ser bom, né? Então, se você está vendo esse vídeo, já saiba disso, que durante todas as aulas do trimestre eu vou fazer isso, tá? Vou vender, vou mostrar essa apostila para vocês. O material da aula é 100% gratuito. Eu vou vender a apostila, tá? E você vai abençoar a minha vida com esse treinamento missionário.
Tio Eliel, eu já participei do seminário, porque muita gente participou. Eu já tenho a apostila, mas eu quero te abençoar. Eu vou te dar uma oferta de R$5, de R$10, de R$20, de R$30, de 50, enfim. O que você quiser. Se você já comprou a apostila, já tem a apostila e quer me abençoar, vai ser uma bênção para a minha vida. E se você não adquiriu a apostila, adquira. Ela está custando, né, o PDF, R$20. Gente, é um material muito bom e vale muito a pena, tá? E se você não quer comprar pela apostila, compra para abençoar a minha vida. Pensa assim, ele faz os materiais dos juniores gratuitos e abençoa a minha vida, então vou abençoar também a vida dele. Então vai ser muito importante. Eu preciso, nos meus cálculos, se eu vender 40 apostilas, eu consigo o valor do treinamento. E aí vai ficar faltando o valor da passagem. Então eu estou calculando que eu preciso vender umas 60 apostilas, 60 a 70 eu acredito. Não sei se eu consigo, mas se você me ajudar, vai dar certo, tá bom? Então Deus abençoe sua vida, agradeço muito se você puder me ajudar. Mas vamos lá que eu estou falando muito e eu já falei que a aula é grande e vez ou outra eu mudo de assunto porque eu sou meio assim, mas vai dar tudo certo. Nós estamos com a lição Juniores, a história dos profetas, e hoje a nossa aula 1 é o profeta que anunciou Jesus. Antes de nós começarmos a nossa aula, eu quero apresentar para você alguns materiais que nós vamos usar todas as aulas, tá? Que é o primeiro material, o Para Meditar. O Para Meditar é uma forma de incentivar os nossos alunos a lerem a palavra de Deus em casa. Na lição do professor, na nossa revista, nós temos a nossa leitura diária, né? De segunda a sábado, tem o nosso Para Meditar aqui. Não tem na lição dos alunos. Então, o que eu fiz? Eu pego esse Para Meditar e coloco para os meus alunos lerem a palavra de Deus. E aqui você tem, ó, cada folha você consegue fazer 4. E aqui você tem de segunda até o sábado que eles vão marcar. Aqui eles vão escrever o que eles acharam mais interessante, tá? Que aqui eu coloquei, ó, o que mais entendi, tá? Mais entendi. Eles vão colocar o que eles acharam mais interessante. Eles vão falar, tá? Vão ficar à vontade. E aqui vai servir para quê? Vai servir, primeiro, o lado espiritual, que eles vão ter esse incentivo para ler a palavra de Deus. E uma recompensa. Nós temos um projeto que se chama de Feirinha do Denário. Também está lá no Drive um documento que explica tudo o que é essa feirinha, como você faz o cálculo. Para resumir, é que todos os nossos alunos, a cada domingo, a cada aula, seja domingo ou dia de semana, eles ganham denários. Denários é um tipo de moeda que a gente usa, a gente sabe dos tempos da Bíblia, né? Mas que na nossa escola bíblica a gente usa. E eles vão juntando esses denários, quando eles se comportam, quando eles levam Bíblia, quando eles fazem as atividades, quando eles fazem o Para Meditar. Tudo isso eles adquirem denário. Aí, ganhou 2, ganhou 5, ganhou 8, ganhou 10, vão ganhando e vão acumulando. E você vai anotando, você é o banco, o caixa forte, e você vai anotando quanto cada um está ganhando. No final do trimestre, no encerramento ou em outro dia, você faz uma feirinha. Então você compra guloseimas, você compra lápis, caneta, estojo, brinquedos, o que você achar interessante, que eles sabem que eles vão gostar. E aí você monta ali uma venda, uma feirinha. E eles, com o denário que adquiriram durante o trimestre, eles vão comprar o que eles querem. Aí eu tenho toda a explicação do que é essa feirinha, de como fazer no Drive. É um documento lá, um PDF maravilhoso que eu fiz. E eu tento explicar ao máximo e tem ajudado muitos professores. Muitos professores têm amado esse projeto da feirinha do denário. E você pode fazer também, tá? Eu sei que essa aula tá saindo tarde, mas você organiza aí, da aula 2 em diante vai dar certo também. Aí temos o Para Meditar. Temos também o Estado da Semana. O Estado da Semana, na nossa revista, nós temos um ponto turístico, um desenho de um ponto turístico, que todas as lições têm. Nós temos tem na nossa do professor e também tem na dos nossos alunos. E aí o que é que você vai fazer aqui, professor? O seguinte, toda aula, quando você for apresentar, aqui é um plano de frequência, tá? Porque na lição dos nossos alunos tem um mapa, que eu vou até mostrar a vocês daqui a pouco, um mapa com o mapa do Brasil com esses pontos turísticos desses locais. E aí a cada aula a gente visita esse estado praticamente, tá? E aqui você tem o nome de todos os estados, tá? Todos os pontos turísticos, né? Quais são os estados daquela aula, qual é o estado daquela aula. E um outro objetivo é que você vai orar pelo estado. Não é só você apresentar, trazer alguma informação, você vai orar com os seus alunos pelo estado. Este é um propósito. Não é só marcou no mapa, pronto, o estado é esse, isso, tem isso, isso. Não. Após apresentar o estado, você vai orar por ele com os seus alunos, tá?
Não é uma oração de 20 minutos, professor. É uma oração rápida, uma oração simples. Pedindo que Deus abençoe os habitantes, o governador, os prefeitos, os vereadores, os secretários, todos, né? E principalmente os nossos irmãos, né? Os nossos professores da escola bíblica, os nossos juniores, a nossa igreja, todos, né? Que fazem parte daquele estado. Nessa aula, nós estaremos visitando, orando pelo estado do Rio Grande do Sul. E é um estado maravilhoso, eu acho muito bonito, mas nunca tive a oportunidade e o privilégio de ir. Qualquer dia eu vou lá, tenho muita vontade de conhecer o Rio Grande do Sul. E aqui você tem a bandeira do estado, uma imagem da capital, que é Porto Alegre. Aí aqui tem onde fica o estado no mapa do Brasil. Aí aqui tem ampliado, né, o estado. Aqui você tem quantos anos tem o estado, quantos... Eu acredito que, acho que eu terminei até confundindo. Aqui é quantos anos tem Porto Alegre e não o estado, né? Eu terminei me confundindo, vou ver se eu consigo consertar. E aí você tem quantos municípios tem o estado e quantos habitantes tem. E aqui é o ponto turístico que está na lição, que é a usina do gasômetro, que tem 97 anos. Desde que foi fundada, né? Foi fundada em 1928. 97 anos, é isso mesmo. E aí você vai apresentar o estado da semana, vai orar. Eu sempre faço assim, eu pego a folha, aí eu coloco a minha mão, aí os alunos vão colocando aquela montanha de mãos, e aí a gente ora, apresenta o estado, tá? Então, esses dois materiais você usa toda a aula. E mais um terceiro, nesse trimestre temos 4 materiais que todas as aulas a gente vai usar, tá? Eu tô sugerindo, né? Se você não quiser usar, você também não é obrigado. Tem professor que disse que não se encaixa. O estado da semana não consegue encaixar na aula, não tem algum projeto que não consegue usar, enfim, é uma sugestão, tá? E aqui nós temos mais aqui, é o Você Sabia. São curiosidades que estão na lição do professor e também na lição do aluno. Aí o Você Sabia tá repaginado, viu, gente? Agora eu coloquei na cor verde mais escuro para aparecer com a cor da nossa revista. E aqui você tem 2 curiosidades, né? A lição 1 são 2 personagens e aí você tem as curiosidades, né? Aqui é falando sobre o Reusias, a morte do Reusias e Isaías, e que Isaías foi o profeta messiânico. Então, curiosidades que você pode trabalhar com os seus alunos no final da aula. E o último material que você vai usar todas as aulas, que você pode usar todas as aulas, é essa folhinha aqui dos profetas. Eu vou colocar individual em cada parte da aula, aula 1, 2, individual, mas também tem o PDF completo solto no Drive, tá? Porque aí você pode pegar o PDF completo e não imprimir assim grande. Você coloca para imprimir ele dividido. Quando você for imprimir, você coloca assim, 2 páginas por folha. Aí ele vai sair em cada folha 2. Vai ficar melhor. É assim que eu vou imprimir os meus, tá? E aí você imprime. Se você tem espaço na sua aula, você imprime ele assim grande, que também tá bom. Foi um material preparado, como eu falei, por mim, tá certo? Aí aqui tem essa imagem do profeta. Essas imagens eu não gerei, eu peguei elas prontas na internet, tá? Mas o design aqui eu que fiz. Aí você tem aqui, né, praticamente a logo. Cada trimestre eu crio uma logo, algo que vai representar ali. No trimestre passado a gente teve, né, da harpa, e todo trimestre eu faço isso. E desse trimestre é essa aqui, ó, é como se fosse um carimbo, ó, profetas, e aí a história dos, e aqui, profetas. Aí aqui você tem um resuminho, ó, o nome Isaías, a imagem, e aqui você tem, anunciou a vinda do Messias e chamou o povo ao arrependimento. Aí o livro de Isaías tem 66 capítulos e aqui é o número 1, que é a lição. Essa mesma arte é a arte da figurinha do álbum, que o álbum eu vou mostrar agora para vocês. Então a figurinha desse mesmo formato aqui. Esses materiais aqui você usa todas as aulas. E nós temos o álbum de figurinhas. O que é esse álbum de figurinhas, Joeliel? E eu trouxe ele para montar, porque algumas pessoas têm dificuldade de montar, e eu trouxe ele para você. É um PDF com 4 páginas. De um álbum mesmo de figurinhas, ó, tá? Olha só. E a cada aula os alunos vão ganhar uma figurinha. Quando eles ganham, eles colam aqui, tá certo? No álbum. Eu vou mostrar para você como é que você imprime. Essa aqui é a página 1 e o verso dela é a página 2. Aí você tem aqui a página 3. Você tem aqui a página 3. E o verso da página 3 é a página 4, tá? Você imprime dessa forma. A página 1, o verso é a 2. A página 3, o verso é a 4.
Quando você imprimir, você vai dobrar, ó. Aqui é a página 1, aqui é a página 2, né? Por frente e verso. Agora eu vou dobrar ela aqui no meio. Vou montar com vocês, eu não tenho aqui um apoio, mas eu vou tentar mostrar a você como é que você monta o álbum, porque aqui é assim, viu? Aqui é tudo ao vivo, aqui não tem enrolação não. E a aula é grande mesmo. Quem tiver de ficar, vai ficar. Pronto, dobrei aqui a primeira folha. E agora eu vou dobrar a segunda. Olha só. Essa aqui é a página 3, essa aqui é a página 4. Aí eu vou dobrar essa página aqui, ó. Vou dobrar ela assim, tá? Vou dobrar aqui. E não vou acelerar e não vou cortar a aula, não. Vamos seguir. Pronto. Aí, quando você dobrar o seu álbum, tá? Você vai pegar essa página aqui, ó. Essa página aqui. E você vai passar ela dentro dessa, ó. Então, você tem essa aqui e essa. Você vai colocar uma dentro da outra. Coloca ela, alinha direitinho, certinho, tá? Pronto. E agora você só vai grampear. Eu trouxe até o grampeador para mostrar a você. Quem tem o grampeador grande consegue não fazer por fora. Mas eu não tenho. Então eu vou grampear por fora mesmo, tá? Aqui está pronto o nosso álbum. Olha só que legal. Aqui tem as instruções para os nossos alunos, ó. E aqui eles vão colando cada figurinha de cada aula, tá? Você tem o número da aula, que saiu bem transparente para mim. Mas você tem o título da aula e dá para você seguir. E aqui tem as figurinhas extras, que a figurinha extra, ela serve para quê? Ela serve, aqui tem uma explicação, ó. E aqui ele coloca o nome dele. Mas a figurinha extra serve assim. No final do trimestre, os alunos que completarem todo o álbum, quer dizer que eles foram para todas as aulas, né? Eles têm 100% de presença. E eles ganham uma quantia de denários. Só que tem uns alunos que são bem aplicados, mas tem um domingo que ele faltou. Vai ter, nesse trimestre, vamos ter o Dia das Mães. Às vezes ele não vai para EBD, às vezes ele tem a família vai para casa vai para o interior, para casa da avó, aí ele vai junto, ele vai perder a aula. Mas é um aluno tão aplicado, tão bom, tão comportado, tão dedicado, que ele ficar sem a figurinha, ficar com o álbum incompleto é muito triste. O que a gente faz? Quando o aluno vai para a aula, que ele se comporta, que ele participa, sabe que ele está ali comprometido, ele ganha, além da figurinha da lição, uma figurinha extra. Por que essa figurinha extra? Essa figurinha extra vai dar benefícios para ele. Quando chegar ao final do trimestre, se ele tem muita figurinha extra, aí ele faltou aquela aula porque foi viajar, faltou aquela aula porque estava realmente doente, ele vai ganhar a figurinha que estava faltando e ele vai conseguir completar o álbum dele. Então, é uma estratégia da gente não deixar os nossos alunos de fora, os nossos alunos que são dedicados e que valorizam mesmo a escola, deixar eles de fora. A gente não pode fazer isso, tá? Então, o álbum de figurinhas serve para isso e as figurinhas extras dão para nós esse poder de entregar figurinhas que os nossos alunos não têm, tá bom? Aqui eu tenho a logo do canal Ensinador Cristão, porque eu tento tudo fazer a logo, porque a gente infelizmente tem pessoas que pegam material e saem até vendendo, acredite, viu? Vendendo material que é gratuito, vende e como se fosse da pessoa. Aí eu coloco a logo que é para evitar esse problema. Mais uma ideia de plano de frequência. A primeira ideia é o álbum de figurinhas. A segunda ideia, a corrida dos profetas. Não é nesse tamanho, tá? Eu imprimi aqui porque eu não vou imprimir as 6 folhas. Esse mesmo material aqui é no tamanho de 6 folhas, tá? Grande, um painel, que você vai colar na sua sala e você vai escrever o nome dos seus alunos, tá? Aqui tem nome, espaço para 2, 4, 6, 8 alunos. Mas aí se você tem mais, você imprime 2 vezes, tá certo? E aí você vai pegar aqui e a cada aula eles vão ganhar um adesivo, que aqui é a corrida dos profetas, correr até chegar aqui na aula 13, que é a última aula. E aí o que você vai fazer? Os adesivos, eles são... Eu imprimi aqui numa folha de papel normal, né? Sulfite normal, para mostrar para você. São assim, ó. A cada aula, eles vão ganhar uma pegadinha dessa. Vai dar um trabalhinho para você cortar, mas você corta, tá? Imprime e corta lá. Aí aqui nós temos 2, 4, 6, 2, 4, 6, 7. 7 vezes 7, 49, menos 7, 42. Então aqui tem 42 adesivos que você vai utilizar. Você pode imprimir mais páginas dessa. A cada aula que o aluno vai, ele ganha uma pegadinha. Uma pegada dessa, né? E aí o que é que você vai fazer? Qual é a minha ideia? Tá? A minha ideia é a seguinte. Eu não vou contar aqui por aula. Tipo aqui. Aqui o nome é aula 1, né? Aí ele foi para aula 1, eu coloco aqui.
Mas digamos que ele faltou a 2, ele vai para 3. Só que eu não vou colocar a pegada na aula 3. Aqui vai contar a aula que ele foi e não a aula da lição. Por exemplo, ele foi para a aula 1, foi. Mas ele faltou a aula 2. Ele foi para a aula 3, mas o adesivo da aula 3 vem para a aula 2, tá? Aí ele foi para a aula 3, ele foi para a aula 4, aula 5. Quando ele chegou na aula 7, ele faltou. Mas ele foi para a aula 8. O adesivo da aula 8 eu vou colar na aula 7. Eu não quero contar aqui a aula da lição. Eu quero contar aqui a aula que ele foi. Aqui é uma corrida. Vamos ver quem chega primeiro aqui no último quadrado, tá? Então ele precisa ir para todas as aulas para chegar primeiro. Na minha igreja eu vou fazer o seguinte. Quem chegar na aula 10 já tem uma premiação. Na aula 11 uma melhor. Na aula 12 uma melhor. Na aula 13 a melhor pontuação, tá? Que eu vou dar denários, eu acredito. Aí o objetivo é esse. Porque quando chega na aula 10... quer dizer que ele faltou só 3 vezes. E aqui na minha igreja a gente faz assim. Quem tem 3 faltas, 2, 1 ou nenhuma. Tá certo? Então se ele chegar na 13 é porque não teve nenhuma falta. Na 11 ele teve 1. E assim vocês entendem, né? Então o objetivo é esse. Não é colar aqui na aula seguindo a lição. Aula 1, não. É a aula que ele foi. Na aula que ele foi para a primeira aula é aqui. Ele foi para 2 aulas aqui. 3, 4, entendeu? Então ele só chega aqui se ele for para 13 aulas, tá? Porque se você for colar por aula, aí vai ficar a corrida, né? O painel todo vazado, todo espalhado. Não vai ficar certinho. Que é o objetivo de uma corrida, né? Tem quem chega e tem quem não chega, no caso aqui. Segunda ideia de plano de frequência. E agora eu tenho uma terceira ideia para você. Que é o pergaminho profético. O que seria esse pergaminho profético? É isso aqui, ó. Que você vai enrolar. Você vai enrolar. Se você puder, eu coloquei aqui para você imprimir, se quiser, frente e verso. Para o verso não ficar branco, o verso ficar dessa forma aqui, como papel envelhecido. Mas é puxado, para você imprimir frente e verso vai ficar bem. Mas se você quiser, você pode imprimir. Se não, você pode manchar isso aqui no água com pó de café, tá? Pode manchar. Você pode amassar. Pergaminho, filho. Amassa aqui, ó. Aí depois você estica ele de novo, pra ele ficar como se fosse um papel mesmo envelhecido, ó, tá? Aí você faz o pergaminho e a cada aula você entrega para o seu aluno o pergaminho dele. Cada aluno vai ter o seu pergaminho, você escreve o nome do aluno e aí você pode queimar as bordas, tá? Por isso que ele tem uma bordinha branca, tá vendo? Que aí você queima também, enfim. E aqui esse pergaminho, a cada aula eles ganham um selo. E esse selo que eles ganham são selos que eu não trouxe o selo. São selos, vocês já viram aqueles vídeos, aqueles filmes que o pessoal vai fazer a carta, aí eles derramam um líquidozinho, né, um tipo de cera, aí eles pegam e marcam assim pra lacrar a carta. É um selo parecido com aquilo ali, tá? O adesivo parecido com aquilo ali. Então são 13 selos que eles vão ganhar. A cada aula você entrega o pergaminho. Ah, tio Eliel, já fiz o álbum, não vou fazer a corrida, vou fazer o pergaminho. Aí é fácil, tá? Eles só vão receber o selo, cola ali, você coloca o nome deles em alguma parte e pronto, tá certo? E aqui é mais uma ideia de plano de frequência. Mais uma ideia de plano de frequência. E aqui é o penúltimo. Usar o mapa da lição, tá? Esse é o mapa aqui que eu falei no começo da aula, que temos as 13 lições que o aluno vai participar. O que você vai fazer? Você vai ver que no Drive tem os adesivos para cada aula. Cada adesivo tem a sua cor. Ao todo são 27 adesivos de cada, tá? Então tem aqui, são 4 páginas. Não lembro quantas páginas são, mas são 13 cores diferentes, tá? Uma cor para cada aula. E aí você vai, a cada aula tem a sua cor, você entrega para o aluno, você vai cortar direitinho e ele vai colar isso aqui no mapa. Foi para a aula 1, digamos o laranja é o adesivo da aula 1. Então ele vai colar aqui no 1 esse adesivo, tá? Ele imprimiu, colou, é a forma como você vai usar esse plano de frequência se você tiver interesse, tá? Mais uma ideia de plano de frequência. E aqui eu tenho uma outra ideia também, que pode ser de plano de frequência, ou também pode ser de comportamento. Eu tô querendo usar, porque eu tenho medo de ficar muita coisa, como eu falei pra vocês, que eu vou ter o álbum, aí vou ter a Corrida dos Profetas, porque a gente tem um projeto diferente aí, né, pra tentar fazer, e vai ter a trombeta do avivamento, que eu quero muito usar isso aqui. Como é a trombeta do avivamento? Também isso aqui é em 6 folhas, tá? Então quando você for
olhar no drive, você vai ver que são 6 folhas, você vai recortar, vai colar como se fosse um quebra-cabeças e vai ficar dessa forma aqui, né, grande. A trombeta do avivamento eu quero usar. Pode ser um plano de frequência? Pode. Mas eu quero usar como um comportamento. Tipo assim, vai funcionar como uma figurinha extra. Cada aluno, ele vai ter a sua cor de figura. Então, eu fiz 24 cores. Porque eu acredito que não tem alguma turma com mais de 24 alunos. Eu acho que não, né? Se tiver, você fala comigo. Eu vou deixar até o meu contato aqui, que é 829, 82 é o DDD, né? 829 8864 4152. Mas eu vou estar observando, vou deixar também na descrição do vídeo e vou estar observando os comentários. Aí cada aluno tem a sua cor de megafone, tá? Trombeta, que fala de profeta, né? De voz. Aí eles têm, cada um tem a sua cor, ó. E aí você anota, tá? Fulano, a Maria, a cor é essa. O Pedro é essa. O João é essa. E aí você vai anotando, tá? Cada cor de cada aluno. Aí aqui nós temos 12 trombetas, 12 adesivos. Por quê? Na aula 13 você não vai colar nenhum adesivo. Você vai contar quantos adesivos cada um tem. Vai ser muito emocionante, vai ser muito legal. Você vai colar esse painel lá. Se o aluno merece, né, na aula se envolveu, participou, se comportou, então ele ganha a trombeta do avivamento dele. Aí ele pega a trombeta e cola em qualquer lugar do mural, do painel. Qualquer lugar. Pode colar aqui, 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 qualquer lugar. Ele só não pode colar em cima da figurinha do amigo, tá? Eu fiz um cálculo, eu acredito que se todos participarem, dá pra colar em todos, tá? Eu acredito que dá. Porque nem todas as aulas vão todos e nem todas as aulas todos se comportam. Então, a ideia da trombeta do avivamento é essa. É que cada adesivo eles colam. Foram para a aula, você entrega o adesivo para eles e eles colam aqui. Você pode até, professor, imprimir todos os adesivos, recortar, colocar em saquinhos e colocar o nome do aluno, para você identificar que aquele ali é o adesivo daquele aluno. Para você não se confundir, né? Porque tem vários tons de amarelo, tem tons de vermelho. Para você não se confundir, você faz isso. Recorta e coloca o nome do aluno. Esse papelzinho aqui, esse saquinho é desse aluno, esse é desse. E você não se confunde, não se atrapalha. Então, essas são as ideias dos planos de frequência. Já mais de meia hora de aula, eu disse que essa aula vai ser comprida. Agora vamos para um painel aqui, ó. Para você colar na sua classe, um painel bem bonito. Tem ele aqui desse tamanho, pequeno. Tem ele no tamanho de 2 folhas. Tem ele no tamanho de 6 folhas e ele no tamanho de 8 folhas, que é bem grande. E aí você pode imprimir, recortar, colar, montar, né, como fosse um quebra-cabeça. Você monta direitinho e aí você tem esse painel aqui, que eu gostei muito desse painel, tá? É o painel dos profetas. Aqui tem o nome Classes Juniores, segundo trimestre de 2025. E aqui, né, a arte dos profetas, né, o carimbo, ó. Profetas, a história dos profetas. E aqui os profetas, né, os 13 profetas que nós vamos estudar. E lembrancinhas. Lembrancinhas, eu tenho uma sugestão para você, que é o marcador de página. Ó, esse aqui é o marcador de página. Cada folha, 2, 4, 5 marcadores. Você vai imprimir no papel durinho, tá? Que é um papel sulfite, você imprime no papel de certificado, gramatura maior, e entrega para os seus alunos de presente o marcador de página. Nós também temos o trimestre doce. Para cada folha você tem 4 desses, tá? Que é a metade de uma folha. Você tem 4. E o que é que você vai fazer? Você vai recortar. E eu coloquei um pirulito aqui, ó. Ó. Aqui diz assim: atenção, teremos um trimestre doce. Sua presença é importante. E aqui tem a logo, tudo certinho. Aí o que é que eu vou fazer? Eu furei aqui e vou colocar o pirulito aqui, ó. Ó. Aí aqui eu passo uma cola. Aqui eu também colo, né? Passo uma fita. E é o presente aqui, uma lembrancinha, um mimo para nossa aula, tá? Se você não conseguir, só na aula 2 você entrega, não tem problema não. Que a aula 2 é praticamente a aula 1, que a aula 1 tem um monte de aluno que falta, né? Enfim, é uma ideia de lembrancinha. A segunda ideia, né? A primeira é o marcador, a segunda é essa. E a terceira ideia é esse megafone, que é tipo um cone, que você vai colocar doces nele, tá? Aí aqui é um megafone. Deixa eu tirar, vou tirar os doces, já você viu que aqui tem doce. E aí, olha só. É um megafone. Aqui ele tá assim, mas eu mudei no drive, tá? No drive já tá certinho. E olha só. Glória a Deus! Atenção, atenção! Profetas! Teremos um trimestre maravilhoso! E aí você usa, né, como uma lembrancinha para você colocar
os doces aí. Se você imprimir no papel com a gramatura, que é o sulfite normal, imprimir numa gramatura maior, vai ficar mais durinho, vai ficar melhor, tá certo? Então, acho que nós terminamos aqui as nossas ideias de algumas lembrancinhas. Aí eu tenho mais coisa para você. Eu disse que a aula ia ficar longa. Eu falei com uma professora, eu disse, olha, a aula vai ficar mais longa do que o filme Titanic. Misericórdia, é muito longo. Uma ideia para você é o Diário do Profeta. Tem o Diário do Profeta e o Diário da Profetisa, porque o feminino de profeta é profetiza, né? Tem uma irmã que ela disse que, eu sou profeta. Não, irmã, você não é profeta, você é profetiza, com S, tá? Porque com Z é o verbo profetizar, mas aqui é com S porque é profetiza. O profeta, a profetiza. E aqui nós temos esse Diário do Profeta. Aqui tem Ezequiel 37:10a, que diz, então profetizei conforme a ordem que eu havia recebido, tá? Aí aqui, veja só qual é o objetivo aqui. Os nossos alunos, a cada aula, eles vão receber o diário. Você pode fazer assim, professor. É porque eu digo a cada aula vão receber, porque se você manda eles para levarem para casa, o que acontece? Eles rasgam, o cachorro come, molha. Aí, isso aqui eu imprimi o meu no papel normal, para economizar também, né? Aí, se eu dou a eles, mesma coisa é o álbum. Se eu dou a eles o álbum, tem os que cuidam? Tem. Mas tem os que não cuidam. Tem uns que estraga e você... Aí fica, tio, eu tenho que ter outro. E você não vai dizer que não vai dar, né? Você vai dar e é mais gasto. Então, a cada aula eles vão receber esse diário. Os meus vai ser dessa forma. Vão receber. E eles vão escrever aqui, olha só. Aqui tem uma mensagem de Deus para eles, ó. E aqui eles vão escrever o que eles acharam da aula. Aqui tem um destaque da aula, o que eles acharam mais legal na aula. E aqui eles vão escrever. Qual é o objetivo aqui, professor? O objetivo é que eles prestem mais atenção no que a gente fala na aula, não só nas dinâmicas, mas no assunto mesmo. E que Deus fale com eles. Então, quando você entregar, você diga assim, olha, até eu escrevi aqui, eu disse assim, ó, esteja com seus ouvidos bem atentos, pois Deus falará com você todos os dias. E aí, o que eles puderem anotar da aula, eles anotam. Um ponto negativo de não entregar para eles levarem para casa é porque se durante a semana eles estão lendo para meditar, eles quiserem anotar, eles não vão poder, né? Mas você pode instruir que eles anotem em um caderninho, em uma folha e levem para a aula e lá eles anotam, tá? Mas aí você entrega para cada aula eles fazerem lá. Caso não dê tempo, aí realmente você vai ter que mandar para casa. Mas converse, peça que eles tenham cuidado, né? Ou de repente você pede, olha, você leva para casa e me traga domingo à noite, hoje à noite no culto. Aí eles devolvem, enfim, tá? Mas vai ser aí uma forma dos nossos alunos, eles prestarem mais atenção, porque isso aqui também vai valer denário. Professor, mas tudo vale denário? Os meninos vão fazer as coisas pelo denário. No começo, sim. Mas depois eles vão pegar gosto, viu? Quando você tem o para meditar, aí você incentiva com o denário. No começo eles vão querer ler só pro denário. Mas depois eles vão pegar gosto pela palavra, vão sentir saudade. Se não tiver o para meditar, eles vão querer, vão perguntar. Então, é uma forma de você incentivar no começo, até eles entenderem quão bom é ouvir Deus, é entender, é estar ali na presença do Senhor. Então, o objetivo é esse, tá? O Diário do Profeta e da Profetisa. E durante o nosso trimestre, nós também teremos o pote da profecia, ou a caixa da profecia. Eu separei aqui 13 versículos bíblicos, tá? Dos livros que a gente vai estudar. Então aqui tem de Ageu, Sofonias, Abacuque e Miqueias, profecias que Deus fez, né? Promessas que Deus fez. É o que eles profetizaram. E aí, a cada aula você vai pegar isso aqui, ó, vai recortar, tá? Vai dobrar. E você coloca numa caixa, pode enfeitar a caixa, pode colocar num pote, aí enfeita o pote. E os alunos, eles vão fazer o seguinte. A cada aula você diz para um aluno, ou você mesmo, tira um papelzinho, que é uma profecia. Você tira, aí por exemplo, tirou hoje, ó, Ezequiel 36:26. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e em troca darei um coração de carne. Aí outra aula você tirou Abacuque 3:19. O Senhor Deus é a minha força. Ele torna o meu andar firme como o de uma corça e me leva para as montanhas onde estarei seguro. Você tirou outra. Tirou aqui
Oséias 14:5. Serei como orvalho para Israel, ele florescerá como lírio, como o cedro do Líbano, aprofundará suas raízes. Aí você tem vários, são 13, né? Um versículo para cada aula. Não é, na aula de Ageu, eu vou tirar, aqui temos a profecia de Ageu, né? Deixa eu procurar aqui com vocês. Ageu 2:9, a glória desta última casa será maior que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Eita, Jesus, eu estou crendo. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Na aula de Ageu, eu tenho que tirar de Ageu? Não. Na aula de Ageu, você pode tirar a que está em Isaías 41:10. Não tem problema, tá? Aqui eu coloquei vários 13 que você vai tirar ali, é o que Deus quer falar com você. Muita gente ignora, né? Muita gente diz, não, isso como é neopentecostalismo. Não é que eu estou dizendo que Deus é obrigado, não, mas Deus sabe como é que vai fazer. Então, na hora que você traz o papel, eu tenho certeza que vai ter uma aplicação. Qualquer versículo desse é Deus falando. Então, independente, qualquer um vai ter uma aplicação ali para a sua aula, para o momento. Aí você vai ver se faz no começo, se faz no meio, se faz no final. Fique à vontade, tá? Mas invista nisso. Se você não pode, professor, esses materiais que eu mostrei aqui, tem professores que não têm impressora. Tem professores que não têm condições, né, de imprimir. Então, professor, use a sua criatividade. Use o que Deus te deu. Olha isso aqui. É só você olhar o drive e escrever os versículos. Escreve numa folha de caderno. Escreve. Escreve, dobra, enfeita um pote, uma caixinha. Você já tem a caixa da profecia. Olha só, o diário do profeta, peça que os alunos levem caderno ou pegue folha de caderno, sabe? Você organiza, escreve diário do profeta e deixa Deus te usar. Você pode fazer sem imprimir. Olha isso aqui. Você pode pegar aqui, pega o seu celular, coloca no Google, megafone. Aí vai aparecer alguma imagem, você pega, coloca o celular aqui embaixo de uma folha e desenha. Escreve o que está aqui. Então assim, professor, não é desculpa, tá? Se você não tem condições de fazer alguma coisa, mas tente adaptar para a sua realidade. E vai dar certo. Você é capaz, Deus conta com você. Vamos seguindo, eu estou olhando aqui, pessoal, o meu roteiro, né, que eu digo para vocês toda aula, eu tenho um roteiro, porque senão eu me perco. Ainda assim, eu mudo o foco da aula, né? Quem me conhece sabe que eu do nada lembro de alguma coisa, do nada, então, estou esperando aí o diagnóstico do TDAH. Mas vamos seguindo. Então, vamos para o nosso memorizando da nossa lição, que está em Efésios, capítulo 2, versículo 10. Deixa eu conferir se é isso mesmo. Efésios, capítulo 2, versículo 10, isso mesmo. Leia sempre na Bíblia. Na nossa revista tem, na revista dos alunos também tem. Mas quando você lê na Bíblia, você faz com que eles tenham o manuseio da palavra. Efésios, onde é que fica esse livro? Na escola bíblica é quando eles têm que aprender. E você vai dando a dica, olha, louva com eles, né, a música do louvor do Diante do Trono. Fala para eles, ensina como é que acha. Aqui pelo índice, como é que se a Bíblia dele tem aquelas marcações, como é que acha. É na escola bíblica que eles vão aprender. Poderiam aprender em casa, né? Os que os pais são crentes, mas às vezes nem os pais ensinam em casa. Aí a gente ensina na escola bíblica. Efésios capítulo 2, versículo 10 diz assim: pois foi Deus quem nos fez o que somos agora, em nossa união com Cristo Jesus. Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Aqui nesse versículo, eu achei um versículo grande. Eu acho que a melhor parte que a gente deveria usar aqui, o versículo inteiro é muito bom, mas seria essa parte aqui, ó, a parte final. Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Tem muitos versículos que se encaixam melhor no tema da lição, mas esse também tá bom. Só que a parte final que é a melhor, tá? Você pode trabalhar ele todo ou só trabalhar a parte final. Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. É aí que você vai falar, né, na nossa lição sobre Isaías. Deus fez Isaías para uma missão. Qual é a missão aqui? O que é que a gente vai fazer no Memorizando? Eu não vou usar o Memorizando da lição, que é para fazer as mãos, os pés, o tronco, a cabeça. Não achei interessante. Mas o que eu vou fazer? Vou dar uma missão para os meus alunos. Eles vão ouvir o versículo, né? Eu vou ler, reler, falar, repetir. E eles vão assimilando aquele versículo. Quando eles memorizarem, eu vou dar um pedaço de papel e vou dizer assim: agora vocês têm uma missão. Vocês têm 1 minuto para desenhar alguma coisa que lembre esse versículo, que tenha relação com esse versículo. Então, nós temos aqui: Ele nos criou. Eles podem colocar uma terra, a mão de Deus,
para que fizéssemos as boas obras, uma Bíblia, alguma coisa. Eles vão ter 1 minuto para desenhar algo que tenha relação com o versículo. É a missão que eles têm ali, tá? Porque hoje na nossa aula a gente vai falar sobre missão, né? Sobre projeto, sobre propósito, enfim. Vamos seguindo agora para a nossa aula mesmo, tá? Nós já com 45 minutos de aula, só apresentando as coisas. Nós vamos ler, eu quero ler com vocês, na nossa lição, temos aqui a leitura bíblica, né? Para você ler durante a semana. Que está em Isaías capítulo 6, do 1 ao 9, e o capítulo 9, do 1 ao 7. E eu vou ler com vocês todos esses, tá? No trimestre passado eu li o Salmo, agora eu vou ler a leitura bíblica com vocês. Isaías capítulo 6, do 1 até o 9, e o 9, do 1 ao 7. Vamos ler o capítulo 6, Almeida Revista Corrigida, tá? É a versão que eu estou lendo. A epígrafe diz: Isaías é escolhido e consagrado para profeta. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito encheu o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz de que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, que há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e dize a este povo: ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Vamos ler agora o capítulo 9, do 1 ao 7. A epígrafe diz: o advento e o poder do Messias. Mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Ele envileceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon e a terra de Naphtali, mas nos últimos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra de morte resplandeceu a luz. Tu multiplicaste este povo e a alegria lhe aumentaste. Todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando se repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre ele, a vara que lhe feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda a armadura daqueles que pelejavam com ruído e as vestes que rolavam no sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do incremento deste principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar em juízo e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Glória a Deus. Só uma informação sobre o versículo 6, né, que a gente divide os nomes, né, a gente diz que é Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Mas não tem vírgula, tá? É Maravilhoso Conselheiro, é uma coisa só. Podemos dizer, um conselheiro maravilhoso, né? Conselheiro maravilhoso. Então é Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. São 4 nomes, não são 5, como muita gente fala, tá? Então vamos seguindo. Qual é a ideia do visual para esta aula? Nós temos na CPAD o nosso visual, que eu tenho aqui. Eu estou ganhando da minha superintendência, graças a Deus. E eu ganhei, né? Apesar que eu não utilizo muito. Pode ser que alguma aula eu utilize o recorte, né? E cole de alguma outra forma. Mas eu vou mostrar pra vocês o visual desta aula, tá? Olha só, tem esse visual aqui, né? O séquito, as vestes, glória a Deus. Coisa linda, né? Gente, que visão terrível. Glória seja dada ao nome do Senhor. Aí aqui o anjo tocando ele com a tenaz, né, com a brasa viva. E aqui ele pregando sobre o Messias, né? São 2 páginas por lição. E aí se você não tem e procurar na internet, pode ser que você ache. Ou em alguma livraria, se tiver na sua cidade. Se você encontre, é o kit de visuais
da classe juniores. Aí, qual foi o visual que eu preparei? Como os serafins cantavam que toda a terra seja cheia, né? Santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos e toda a terra está cheia da sua glória. Aí eu preparei essa terra aqui, ó. São duas folhas, tá? E aqui eu colei no meio, você pode ver, tá? Recortei, colei, imprimi no papel certificado que é mais durinho. E aí o que eu vou fazer? Eu tenho uns cartõezinhos aqui, ao todo são 8. E eu vou colocar eles aqui com um clipe de papel. Se você tem aqueles prendedores, são bem bonitinhos, você pode usar também, tá? Eu vou usar o clipes mesmo. Aí vamos começar. No primeiro verso diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Aí eu peguei um trono vazio mesmo, tá? Eu não peguei um trono como está aqui na revista, não. E aqui eu vou colar aqui. Né? Vou colocar com o clipe de papel aqui. Aí eu coloco aqui, ó. Tá vendo como fica? No final vai ficar assim, um em cima do outro, mas não tem problema. Aqui o que é que você vai falar? Sobre o poder de Deus. Isaías, no ano em que morre o rei Uzias, ele tem uma visão. Ele tem algo extraordinário acontece com ele. É o chamado. Como diz aqui a epígrafe, ó. Consagrado. É escolhido e consagrado para profeta. Então você vai falar sobre o poder de Deus. Deus é poderoso. Fale o que é o séquito, que são as vestes, né? Que encheu o templo. Olha o poder de Deus. E era uma visão tão assim. Isaías, ele observa que tinha também alguns seres que voavam ao redor daquele trono ali, que eram os serafins. E os serafins, eles eram seres assim que tinham 6 asas. Aí eu encontrei na internet essa imagem aqui, foi até de um vídeo que eu tirei print, que tem 6 asas, ó, que são 2. Eu vou fazer a descrição, né, gente? Aqui é uma terra segurada por 2 mãos, né, representando o poder de Deus. O trono é um trono, né, de ouro com detalhes vermelhos, o estofado vermelho. E aqui os serafins, aí estão de costas, tá? Aí 2 asas que voavam, 2 que cobriam o rosto e 2 que cobriam os pés. E aí fale do poder de Deus, que esses seres, que são seres poderosos, né? São seres aí que eu vou colocar mais assim para ficar melhor dele. São seres poderosos, né? Os serafins, né? São seres poderosos, mas eles de tanta glória cobriam o rosto, cobriam o rosto, cobriam os pés e voavam ao redor do trono, e eles só diziam assim: santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E eles cantavam, clamavam, clamavam, clamavam. Veja que visão de Isaías. Aí Isaías vai e observa outra situação que estava acontecendo. É que os umbrais da porta, os umbrais a gente sabe, né? Aquele alicerce, que na NTLH fala alicerce, e eu entendo aqui por colunas. Aí as colunas, os umbrais, os alicerces se moviam. Glória a Deus. Tremiam de tamanha glória que estava ali naquele lugar, com o clamor dos serafins: santo, santo, santo. E aqui, professor, eu vou falar no final, né, uma palavra que o Espírito Santo me deu. Os umbrais se moveram, que é o verso 4, e os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então aqui, o templo, o ambiente ficou diferente. Porque enquanto Deus não aparece, o ambiente ele é tranquilo, ele é um ambiente. Mas quando Deus decide revelar a glória dele, é diferente. A casa se enche de fumaça. Os umbrais começam a se mover. A estrutura, ela é abalada. Porque a gente não suporta o tamanho da glória de Deus. Professor, talvez a sua sala da EBD esses dias está só uma sala. Só mais uma sala. Mas você se prepare. Você se prepare, porque o Senhor, ele vai se apresentar dentro desta sala.
Você se prepare, vai ter aula que você não vai se aguentar, vai falar língua estranha e Deus vai batizar aluno seu. Vai ter aula que você vai sair assim, meu Deus, o que aconteceu nessa aula? Que poder foi esse? Vai ter aula que você vai olhar para os seus alunos, eles vão lá chorar. Vai. Eles vão escrever no diário deles, Deus falou comigo, Deus disse que tem um projeto na minha vida, Deus usou o tio, Deus usou a tia, eles escrevendo no diário deles, é Deus usando a sua vida nessa aula. Na aula que você, aí você, quando menos esperar, Deus usando a tua boca. Que é como a gente vai ver agora. Então, Isaías, ele tem uma visão. O ambiente mudou. E o ambiente da nossa sala de aula vai ter que mudar. O Senhor vai visitar nossa aula. Aí Isaías, ele se assusta. Mas a questão aqui de Isaías, professor, não era que ele estava assim admirado com a visão, mas era porque ele viu a glória, viu o poder, viu a unção, o extraordinário. E ele olhou para si. Olhou para o coração dele. Ele diz, ai de mim que vou perecendo. Por quê? Eu sou um homem de lábios impuros. Eu sou um pecador. E eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Eu habito no meio dos pecadores. Eu sou pecador, eu estou no meio dos pecadores. E o que aconteceu? Os meus olhos, aleluia, viram o rei. Quantas vezes, né? Eu no devocional de ontem, no grupo, né, Professores Fortaleza dos Juniores, eu falei que quantas vezes eu me vejo tão pequeno, tão incapaz. Nessa semana eu tava assim, né? E Deus usou as pessoas, foi extraordinário. Teve uma tia que mandou um áudio pra mim. Chorei. Aí hoje, sábado de manhã, uma tia mandou um texto, vários textos enormes. E eu chorei. Porque Deus mostra que é com a gente. Aí a gente fica, meu Deus, mas o que foi que o Senhor viu? Porque falar por mim, tio Eliel, eu sempre abro meu coração aqui com vocês, né? Eu sempre converso, a gente sempre conversa muito. Eu gosto muito de vocês, só vocês moram aqui no meu coração. Não paga água, luz, internet nem aluguel. E aí, eu conversando, assim, eu sou sanguíneo. Eu tenho um temperamento sanguíneo. Comigo é muito ação, reação. Às vezes as pessoas falam e eu falo por cima. E quando eu me atrapalho, o Espírito Santo diz, meu filho, não era assim. Aqui não era pra você falar, não era pra você agir assim. Aí eu paro, digo, ô Senhor, por que o Senhor me escolheu sabendo que eu sou assim? Por que o Senhor me deu a oportunidade de ver a tua glória, de me envolver no teu reino, se o Senhor sabe que eu sou pecador? E às vezes eu digo, meu Deus, eu não mereço. As pessoas dizem, que aula abençoada, que material abençoado. E as pessoas parabenizam. Eu sempre digo a glória de Deus, porque eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Se a presença do Senhor sair daqui, eu não tenho nada. E eu digo para o Senhor, Senhor, eu não mereço. Eu não mereço esse cuidado. Eu não mereço esse amor. Eu não mereço este perdão. Isaías, ele reconhece isso, professor. Ele diz, eu não mereço. Eu sou impuro. Eu sou pecador. Eu sou falho. E os meus olhos, esses olhos que me fazem pecar tantas vezes. Quantas vezes os nossos olhos fazem a gente pecar? E aí, Isaías diz, estes olhos aqui, eles viram o rei. Como é que pode? Isaías era um improvável. Não era. Isaías, ele não se encaixava ali. Ele não se via. Eu sou digno. Não era digno. Era improvável. Ô professor, se eu for olhar pra mim, eu sou improvável. Sou improvável. Não era para eu estar aqui gravando essa aula. Não era para ser o professor dos juniores. Às vezes eu recebo convite. Tio Eliel, prega aqui na nossa festividade. Não era para mim. Aí chega alguém, né, como Deus já fez, né? Pela misericórdia dele já me levou em outros estados, né? Às vezes eu até me assusto, irmão, olha, eu sou de tal estado. Aí você pode vir aqui ministrar no congresso das nossas crianças. Você pode, inclusive, eu vou ensinar você, viu? Gente, olha como já mudei de assunto. Nunca pergunte quanto é que a pessoa cobra, gente.
tem quem cobre, né? Tem pessoas que cobram, né? Mas quando chega assim, eu digo, meu Deus, não cobro, como é isso? A pessoa diz, quanto é que você cobra para pregar aqui na minha igreja? Eu digo, Jesus, como assim? Tia, não cobro, eu não tenho nada. Como é que eu vou cobrar uma coisa que eu não tenho? E aí, quando me chamam, né? Algumas tias, né, de outros estados já entraram em contato, já me levaram, já fui para alguns estados. E aí, eu digo, olha, eu peço que você pague o meu transporte, né? A minha passagem para eu ir. Se for para ficar em algum lugar, uma hospedagem, se for para a minha alimentação, mas eu não cobro. As igrejas sempre nos abençoam, mas eu recebo as bênçãos, mas não cobro, porque eu não tenho nada. Eu não tenho nada. E eu sou coordenador do departamento infantil, até já chamei pessoas que dizem, eu vou por tanto. Eu digo, tá certo, qualquer coisa eu falo, e nunca falo nada. Porque não tem como. Isaías, ele reconhece. Já pensou se Isaías fosse cobrar a profecia dele? Cobrar, dizer, olha, eu vou profetizar o arrependimento aqui, eu vou profetizar o Messias. Vocês vão ter que me dar valor X. Misericórdia. Isaías reconhece, não tem, não é meu. Isaías estava dizendo, Senhor, eu sou pecador, eu estou aqui nesse meio. Por que eu fui escolhido? E quantas vezes a gente diz isso? Por quê? A gente tem que ter o pensamento de Isaías. Eu não sou digno. Não sou digno. Mas ele me escolheu. Glória a Deus. Eu não disse para ele, Senhor, não. Ele que escolheu. A gente vai ver na lição que vem do Jeremias, a gente vai ver desde o ventre da nossa mãe. Olha só que coisa extraordinária. A Isaías diz, eu vou perecendo. Mas quando Isaías fala isso, no versículo 6, né, ele diz, um dos serafins voou. Glória a Deus. Glória a Deus. Um dos serafins foi até ele com uma tenaz. Você pode até levar um pegador de macarrão, tá? Se tem na sua casa um pegador de macarrão para representar. E aquela tenaz ali, aquele anjo vai até o altar. Olha, vou ler com você o versículo 6. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse, eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Glória a Deus! O anjo, o serafim, ele vai até o altar com aquela tenaz, ele pega uma brasa viva, ele leva até Isaías, toca na boca dele e não queima não, viu? Não queima o físico não, mas queima o espírito de Isaías. E o Senhor, ele tem brasa viva para nós, professores. O Senhor, o serafim, está indo até o altar com esta tenaz, ele está tirando a brasa viva e dizendo, estou tocando os teus lábios hoje. Olha só que extraordinário. Que coisa tremenda. A brasa viva que não queima o físico, mas que queima o nosso espírito, que faz o nosso coração arder, que acende uma chama dentro de nós, que faz com que a gente se levante e diga, eu vou fazer assim, Senhor, eu vou orar aqui, eu vou ler aqui, eu vou... E essa chama vem da brasa viva que é tirada do altar. Que tremendo! Como é que o Senhor faz uma coisa dessa, de escolher um improvável, olhar para mim, olhar para você, ver os nossos defeitos, as nossas falhas, os nossos erros, as nossas dificuldades, a nossa incapacidade. Olhou, viu que a gente ia se frustrar, viu que a gente ia errar, viu que a gente ia falhar, olhou e viu que tinha alguém mais capacitado, alguém que tem mais tempo, alguém que tem mais formação, alguém que tem mais... E ele olhou e disse, eu quero tu. Isaías, tu está sendo chamado. Eu não ligo, Isaías, se tem alguém que ensina os juniores melhor que você. Eu não ligo se tem alguém, querido, que tem uma impressora boa e que imprime um monte de material e você não tem. Eu não estou me importando se tem alguém que tem o tempo todo livre e você não tem. Eu escolhi você. Aí você diz, eu vou perecendo porque eu sou pequeno. E o Senhor vai dizendo, receba força, receba vigor. Eu estou te renovando, eu estou te ajudando. Olha esta brasa viva aqui tocando nos teus lábios. Eu dizendo que te dou autoridade, que te revisto de poder, que derramo sobre ti a minha unção. Glória a Deus. Ai, Amanda chore, me camanda. Ai, decama, show beyond.
O Senhor está dizendo para você, eu estou te capacitando, Isaías. Eu estou, Isaías, enchendo você de poder. Esta brasa viva que está sendo tirada do altar e toca aos teus lábios, ela queima o teu espírito. E a gente precisa desse fogo no espírito. Nós lemos, deixa eu lembrar qual foi o dia que a gente leu, foi na segunda ou na terça-feira. Foi na terça-feira, quando Paulo escreve aos Coríntios e diz assim, seja fervoroso. Não seja vagaroso, seja fervoroso. E esse fervor vem da brasa viva que foi tirada do altar. Glória a Deus. Seja fervoroso. Olha, um professor fervoroso, ele não fica esmorecido por qualquer besteira. O professor fervoroso, ele está sempre ali, ó. Jesus, fala comigo. Eu quero falar com os meus alunos. Eu quero, Senhor, como é que eu faço isso? Porque eu sou assim, viu? Eu sou assim, ó. Quando eu pego a lição, aí eu oro. Eu oro. Aí eu digo, meu Deus, não sei o que está preparado. Mas eu sei que o Senhor vai fazer alguma coisa. Quando eu vou preparar a aula, eu abro a lição, aí eu oro, eu digo, Senhor, o que é que eu vou fazer aqui? Eu pego ideia já na internet, mas antes eu tenho que ouvir o meu amigo. Ele fala comigo. Aí, às vezes eu pego uma ideia da internet, aí e se eu fizesse assim? E se fosse assim? Aí eu pego a Bíblia, eu começo a ler, porque o professor, o mais importante é a palavra, tá? É a palavra, viu? Se você acha que o mais importante das outras coisas, não, é a palavra mesmo. Palavra. Senhor, o que é que o Senhor quer falar aqui? Por que, meu Deus? Por que o Senhor escolheu Isaías? Senhor, olha Isaías, lábios impuros, o povo no meio do povo. O Senhor, esse sou eu. Esse sou eu aqui. Não mereço, não. Aí o Senhor vai e você vai lendo, o Senhor diz aqui, olha, o serafim que tocou nos lábios de Isaías, ele está tocando nos teus lábios. Ele está dizendo, filho, eu estou tocando os teus lábios e tirando a impureza, tirando o pecado, tirando os carrapichos, tirando o que não me agrada. Porque a gente está sendo forjado. Eu estou sendo forjado. Assim como o ferreiro, ele fica batendo, ele coloca o ferro no fogo e fica batendo para ficar no formato que ele quer. Assim o Senhor faz com a gente. Forja. Ele forja o nosso caráter, o nosso interior. Seja fervoroso. Não seja vagaroso. Seja fervoroso. Anima este teu coração. Levanta, desperta. Rapaz, o Senhor conta com você. Tia, o Senhor conta contigo. Você precisa se levantar. Para de ficar dizendo, oh, mas isso. Não, o Senhor sabe que você é pecadora. O Senhor sabe que você falha. O Senhor sabe que você erra. O Senhor sabe que você se frustra. O Senhor sabe que você é sensível. O Senhor sabe que você não tem muita leitura. O Senhor sabe. E Ele te escolheu. Olhou para você. Viu o teu amanhã. Porque amanhã tu vai falhar. Ele viu. Aleluia. E Ele está dizendo, seja fervorosa. Ele está dizendo, se posicione. Porque esta brasa viva que é tirada do altar te dá autoridade, poder, unção, renova a tua vida, reacende a chama mais uma vez. Tu te posiciona que Deus quer usar a tua vida. Para estes juniores, Ele quer usar a tua vida. E a Isaías continua, aí ele escuta uma voz que diz assim, a quem enviarei, quem há de ir por nós? Ah, tio, tia, depois que a gente tem a brasa viva tocando o nosso lábio, queimando o nosso espírito, o que é que a gente vai dizer? O que é que a gente vai dizer? A gente não vai poder mais dizer assim, eu vou não. Não dá não. Tenho tempo não. Não tenho capacidade não. Você vai dizer isso, é? Ai. Eita, meu Deus, que aula é essa, Jesus? Que aula é essa? É o Senhor falando comigo e falando com você, porque é assim. Eu já disse para o Senhor, Senhor, não me preocupo com visualização. Não me preocupo com quem não assiste a aula até o final. Eu sei que tem endereço certo que a mensagem chega. Porque Deus não fala em vão. Não fala.
E se não falar com ninguém que está assistindo essa aula, ele está falando comigo. Não é em vão. A palavra dele não volta vazia. Faz o que apraz a ele. Isaías, depois de tudo, quando ele escuta quem enviarei, quem há de ir por nós, ele vai dizer mais o quê? A não ser, eis-me aqui. Envia-me a mim. Olha que tremendo. Isaías, eu imagina comigo. Ele prostrado, aquele alto e sublime trono na frente dele, aqueles serafins, depois que o serafim toca no lábio dele com a brasa viva e ele escuta, ele vai levantar as mãos, se render e dizer, eis-me aqui, envia-me a mim. Se o Senhor viu em mim algo de útil, eis-me aqui. Se o Senhor olhou e sabe o meu futuro, o meu passado, o meu presente, eis-me aqui. O Senhor quer de você disponibilidade. Ele quer que você se posicione e diga, eis-me aqui, envia-me a mim. E aí vamos continuar, porque a nossa aula está longa. E aí, agora no capítulo 9, o verso 2 diz que o povo que andava em trevas. Então aqui, uma lâmpada. Primeiro temos o trono, depois os serafins, o templo, né, os alicerces, o anjo com a tenaz. Deixa eu tentar organizar aqui. As mãos erguidas, né? Eis-me aqui. E agora temos uma lâmpada. O povo que andava em trevas viu uma luz. Vou ler com vocês o versículo 2. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. E sobre os que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. Aí, aqui Isaías já está proclamando, anunciando. Ele já ganhou uma missão, recebeu a missão do Senhor. E ele, qual foi a missão? Ele é conhecido como profeta messiânico porque ele profetizou a vinda do Messias. E aqui eu trouxe uma manjedoura que é para representar que ele anunciou o nascimento de Jesus. Ele disse, um menino vos nasceu, um filho se nos deu, e o principado, o poder está sobre os seus ombros. É dele o poder. Ele é um conselheiro maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Esse é o Senhor. Isaías não só anunciou o nascimento, a vinda do Messias, como também ele anunciou o sacrifício. Isaías capítulo 53, né, que fala muito do sacrifício. E foi pelas feridas. Mas como é que ferida cura? Como é? Como é que a ferida de alguém pode curar outra pessoa? Assim aconteceu. Eu vou ler com vocês, né? Porque o Isaías 53 é tremendo. E eu, às vezes, quem me segue no Instagram, eu fiz uma dinâmica com os meus alunos na escola secular, os alunos do 9º ano. E aí, eu brinquei com eles assim, eu fazia chamada. Quando eu chamava o nome, eles faziam um elogio para mim. Aí um aluno disse assim, professor, o senhor é muito Isaías 53:2. E não sumiu da minha mente Isaías 53. Eu achei que era o 58, aquela parte que fala, serás como jardim regado, né? O senhor fortificará os teus ossos, enfim. Mas Isaías 53 é o sacrifício, né? A parte que fala, não vimos nele beleza alguma. Aluno é uma coisa terrível, né? Então eu quero ler com vocês o Isaías capítulo 53, para a gente encerrar essa aula, que diz assim, quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. Era desprezado, e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Como é que uma ferida pode curar? Como é que uma dor pode curar? Mas quando Jesus estava lá na cruz ferido, diga para os seus alunos que Isaías profetizou isso. Isaías, tudo que aconteceu, Isaías profetizou.
Aquelas feridas nos curaram. Aquela dor livrou a gente da morte. E aqui você precisa fazer com que seus alunos compreendam isso. Pelas pisaduras, pelo sofrimento, pelo calvário ali naquele momento, nós somos sarados. Então nós terminamos aqui a apresentação do visual da nossa aula. Que Deus te use grandemente, com muito poder. Eu quero apresentar aqui para vocês algumas dinâmicas. Eu trouxe 4 ideias de dinâmicas. A primeira é uma dinâmica muito simples, que é o telefone sem fio. E o objetivo é ver se os nossos alunos realmente compreendem, né? Porque o telefone sem fio é assim. Você diz uma coisa e essa coisa no caminho vai mudando até chegar no último, né? A frase que a gente vai dizer é a seguinte: Deus quer que você diga sim ao chamado. Então você chega em um aluno e diz: Deus quer que você diga sim ao chamado. Aí ele vai dizer no ouvido do outro, do outro, do outro. E a gente vai ver como chega lá. Fale que é importante que a gente compreenda a voz de Deus. Isaías, como profeta, ele precisava compreender o que Deus estava falando com ele para que ele falasse com o povo. Aí nós temos a segunda dinâmica, que eu aconselho que você faça o seguinte: pegue um papel, pode ser um papel bem velho, sabe? E aí você escreve: você ganhou um bis, uma caixa de presente, de bombom, alguma coisa. E o que é que você vai fazer? Você vai amassar, deixar esse papel bem velho mesmo. E você vai dizer: gente, eu tenho uma missão para vocês. Uma missão muito séria, muito importante essa missão. Aí deixa eles dizerem, né, que missão, né, que eles querem. Aí você vai dizer que eles têm que escolher um objeto que está ali na mesa. Aí você pode levar um papel, tipo uma cartinha bonitinha. Você pode levar um confeito. Você pode levar uma caneta. Objetos que chamem a atenção deles. E esse papel velho, todo amassado, lá no cantinho. Você vai ver quem é que vai escolher o papel velho. Quem escolheu o bombom, o confeito, fica com ele, né? Um confeitozinho aqui, ó, de maçã verde, tá lá. Escolheu? Pode ficar com o confeito. Quem escolheu o papel, né? Um papel que tiver escrito alguma coisa ou que não tiver nada escrito. Mas o objetivo aqui é que a gente veja quem vai escolher o papel velho amassado. Aí pronto. Se ninguém escolheu, beleza. Você vai dizer: gente, olha só, que ninguém quis aquele papel ali? Oxi, e aquele papel é um papel desprezível, né? É um papel improvável alguém escolher esse papel. Aí você vai pegar o papel e vai mostrar que era que se alguém escolheu, ganhou. Se ninguém escolheu, que era que eles iam ganhar. E não dê não, viu? Se já passou, passou. Diga que assim foi Deus com a gente. Deus, ele nos escolheu. O mundo rejeitou a gente. O mundo olhou pra gente e disse: olha como ele é, olha como ele fala, olha como ele anda, olha a aparência dele. Olha, ele não tem estudo, não tem isso. Olha a casa onde ele mora, não tem um carro pra andar. O mundo vai olhando e vai desprezando. Mas Deus foi lá, ó, e pegou a gente. E viu que em nós tem algo de valor. Então, essa é a aplicação dessa dinâmica. Aí temos uma outra dinâmica que... Essas duas dinâmicas eu peguei com uma tia chamada Tia Kátia no YouTube, tá? Eu vi esse canal e achei muito interessante. Você vai fazer o seguinte: você vai levar alguns objetos para a sala. Objetos que sejam grandes, tipo um grampeador, uma lanterna, um livro, alguma coisa assim. E você vai chamar os alunos, né? Se você levar 5 objetos, são 5 alunos. Ou se você quiser levar um objeto para cada aluno também, pode levar. Aí você vai dizer: olha, vocês vão pegar esse objeto e vão ter que passar a aula inteira com ele na mão, segurando. A aula inteira. Não pode soltar por nada. Vocês aceitam esse desafio? Aí você vai quando eles pegarem, né? Você vai dizer: agora pegue tal coisa ali. Pode até pedir que eles segurem com a mão direita, não sei. Pegue tal coisa, faça tal coisa, assim, coisas que eles precisariam das duas mãos, seria bem melhor. E eles não vão, porque uma mão está ocupada. O que é que você vai dizer? Às vezes é difícil a gente seguir a missão, viu? É difícil. Não pense que os profetas, a gente vai ver, teve profeta que sofreu tanto, veja Jeremias, misericórdia. Não é fácil seguir a missão, mas a gente precisa ser obediente. E a última dinâmica é uma dinâmica que você vai vendar os seus alunos, tá? Por vez você vai dizer: ó, observa a classe, a sala. Deixa que ele observe. Aí você pega uma venda, ou só coloca a mão mesmo assim no olho dele. E você diga assim: qual é a cor da saia da Esté? Aí ele vai ter que lembrar. Provavelmente não vai lembrar. Qual é a cor... Não, sei lá. Onde é que está sentado fulano? Ele vai ter que lembrar sem ver.
E aí você vai falar qual é a aplicação dessa dinâmica. A aplicação, você vai dizer o seguinte, que Isaías, ele viu, porque mesmo que os olhos dele não estivessem, não fossem puros, né? São olhos carnais, pecadores, mas ele teve o privilégio de ver o rei. Ele teve uma visão. Muitas vezes a gente usa os nossos olhos, os olhos carnais, somente para o pecado. E o pecado cega a gente. A gente tem que aprender a fazer com que a venda não seja o pecado que cega a gente, mas com que a venda seja o Senhor, fazendo com que a gente enxergue além do que os nossos olhos podem contemplar. Então, essas são as dinâmicas, né? Essas são as sugestões para vocês. Espero que a sua aula seja uma bênção. E espero que a nossa aula 2 saia mais cedo. E como todas as aulas, eu tenho a palavra para a sua vida, professor. Lá no capítulo 6 de Isaías, os umbrais das portas se moviam com a voz daqueles que clamavam, né? Quantas vezes o nosso coração, ele se movia, os umbrais do nosso coração, os alicerces se moviam com a voz do que clamava. Às vezes, na nossa caminhada, a gente vai esquecendo de algumas coisas. E o Senhor está nos chamando. Volta ao princípio. Volta ao primeiro amor. Volta a fazer o que você fazia antes. Volta a ser como você era antes. Volte para que os umbrais do teu coração, eles se movam. A palavra é essa. Que os umbrais dos nossos corações, eles se movam com a voz daquele que clama. Que a gente não esqueça em nenhum momento o quão importante é estar na presença de Deus. Ao ponto da nossa estrutura física não suportar a glória, a majestade e o poder do Senhor. É isso que eu quero para a minha vida. É isso que eu quero para a sua vida. É isso que eu quero para a vida dos nossos alunos. Que os umbrais dos nossos corações, eles não resistam ao poder de Deus na nossa vida. Deus tem coisas extraordinárias para fazer. Durante esse trimestre, Deus tem coisa boa, coisa grande para fazer. E Ele vai fazer. E Ele no nosso coração precisa encontrar o espaço. Nesta aula eu digo, Senhor, que os umbrais do meu coração se movam com a voz de que clama. Você pode fazer esta oração? Pai, nos ajuda. Nos ajuda, Senhor, a ouvir a Tua voz. A entender o que o Senhor quer para nossas vidas. Nos ajuda, Senhor, que os nossos corações, eles estejam disponíveis. Que os umbrais se movam com a voz do que clama. Leva a gente de volta ao princípio. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Tenha misericórdia de ti e te conceda a paz. Na aula 2 a gente vai estar juntos de novo. Eu te espero lá. Ora por mim que eu oro por você. Tchau, tchau.